Fala aí galera, aqui quem fala é o professor Rosante de História. A gente está aqui hoje para falar de um assunto, né, muito importante, da continuação da República Populista e na verdade do final da República Populista, quando os militares vão dar um golpe e tomar o poder iniciando a ditadura. Então a gente está aqui para falar do governo do senhor João Goulart. João Goulart, que era vice do Jânio Quadros. Vale lembrar aí que você já viu que o Jânio Quadros foi o cara que renunciou tentando meio que sair por cima e acabou sendo um grande responsável, porque quando ele renuncia, o João Goulart nem no Brasil estava, o João Goulart estava na China. E aí esse cara, para voltar, já foi um inferno. O governo dele já começa com o inferno, porque para ele voltar da China e poder assumir o governo, foi o caos. Foi o caos. Por quê? Porque esse cara tinha que vir da China e a UDN, que era o partido chato pra caramba, encabeçado pelo Carlos Lacerda e com apoio dos militares, já vai falar o seguinte: nem volta, mano. Você é comunista, tá na China, fica por aí. Já fica aí, fica aí, fica aí. Lembra que o Jânio tinha mandado ele para lá para reatar laços diplomáticos com a China. E aí, quando ele fica sabendo da renúncia, ele tenta voltar desesperado. Os militares falaram que ele não aceitariam ele pisar no Brasil. Então ele voltou para o Brasil vindo da China para o Uruguai. Do Uruguai ele entrou pelo Rio Grande do Sul, já que o João Goulart era gaúcho. O famoso Jango vinha do Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul, ele era cunhado do governador do Rio Grande do Sul, um homem chamado Leonel Brizola. E o Leonel Brizola, esse cara que está aqui, ó, o Brizola, ele vai fazer uma campanha, a campanha da legalidade. Ele vai criar, inclusive, uma rede de rádios pelo interior do Brasil, que ficou conhecido como a Rede da Legalidade, para fazer anúncios que o Brasil não deveria aceitar esse golpe, que a democracia tinha que ser mantida e a legalidade era que o vice assumisse. Tanto o Brizola como o prefeito do Recife, o Miguel Arraes, vão bater o pé e falar assim: a gente não vai aceitar e a gente vai fazer tumulto. O Brizola chegou, inclusive, a chamar pessoas para ficar na frente do palácio, tá? do Palácio de Governo, na sede de governo do Rio Grande do Sul, tá? O Palácio Piratini. E esse cara, ele vai com a população ali apoiando o movimento. Ele vai falar: ó, eu vou pegar em armas. Se é para pegar em armas, eu pego também para garantir a legalidade. E o grande sonho do Brizola, na verdade, era ser presidente. Então ele falava assim: se os caras derem um golpe agora, a minha chance acabou. O João Goulart era acusado de ser comunista, mas ele nunca se declarou comunista. Apesar de ter ideias ali que eram mais sociais, ele estava longe de se declarar socialista, comunista ou qualquer coisa do tipo. Já o Brizola não. O Brizola era declaradamente um cara de esquerda. E falava: que história é essa? Quer dizer, vocês votam no cara, ele tem que assumir agora porque o presidente renunciou, é um louco, e aí ele não vai assumir? Não, ele vai assumir. Porque se for para pegar em arma, eu pego também. Inclusive, ele chegou a armar a tropa do Rio Grande do Sul, no Palácio Piratini, lá no Rio Grande do Sul, e esperou o Brasil entrar em confronto. Ia ser uma guerra civil. Olha só essa seta aqui embaixo, ó. Todo o Rio Grande de pé pela legalidade e pela democracia. Olha as pessoas na frente do palácio. Foi uma tensão mesmo, ele esperou um ato um pouco mais violento. E acabou não rolando, porque acabou rolando um acordo no Congresso. Percebendo que essa guerra civil não ia ser interessante para ninguém, o Congresso acabou amarrando um acordo. Qual foi o acordo? Tudo bem, o nosso amigo, o João Goulart, esse cara aqui, ó, ele vai voltar e vai assumir como presidente, mas ele não vai governar. O Brasil vai virar um parlamentarismo. E aí foi feita uma mudança no regime político brasileiro e o Brasil passou a ser parlamentarista pela segunda vez na história. Lembra que já foi lá no segundo reinado, o parlamentarismo às avessas, e agora de novo o parlamentarismo. Então você tinha um presidente e um primeiro-ministro. O presidente era o chefe de Estado, como se fosse a rainha da Inglaterra, que está ali para fazer uma fachada. Só que o chefe de governo mesmo é o primeiro-ministro, então ele estava esvaziado de poderes. Só que aí o nada bobo João Goulart vai falar assim: tá errado isso. O Jango vai falar: para ter essa mudança de regime político, a gente tem que fazer um plebiscito e perguntar para o povo se o povo quer. E ninguém perguntou nada para o povo. Isso não está certo. E aí o Congresso falou: verdade, a gente tem que fazer um plebiscito. E aí o Congresso marcou o plebiscito para 65. Só que o mandato do João Goulart era o mandato do Jânio Quadros, que então entrou em 31 de janeiro de 61 e tinha que governar até 31 de janeiro de 66. 5 anos de mandato. O Jânio renunciou ali no meio do ano 61. Então, se você marcasse um plebiscito para 65, mesmo que o presidencialismo voltasse, o João Goulart ia ter um ano de governo. E ainda envolvido numa campanha de presidente. Aí, não ia ter governo nenhum, ou seja, ele não ia conseguir fazer nada. Era uma medida para tentar esvaziar a chance desse cara governar. Só que ele conseguiu, depois de amarrar muitos acordos no Congresso, antecipar o plebiscito para 63, na chamada Emenda Capanema.
ele antecipa esse plebiscito que originalmente estava marcado para 65 para 63, e nesse plebiscito de 63 o voto era simples. Você ia ter lá a pergunta e você tinha que votar sim ou não. A pergunta era: o parlamentarismo deve ser mantido, sim ou não? Por isso o João Goulart, o Brizola e todo mundo que queria a volta do presidencialismo vão fazer campanha pelo não. Eles vão falar, é para votar não, é não para o parlamentarismo, porque aí volta o presidencialismo. E nesse plebiscito houve o retorno do presidencialismo. Você tem aqui, ó, olha só, o jornal na época mostrando, tá, o massacre, ó, resultados nacionais até às 12 horas, 85% do povo contra o parlamentarismo. Vitória do não em todo o Brasil. Ou seja, tá? O povo brasileiro não entende parlamentarismo. Então, a ideia do povo brasileiro é: eu quero ter alguém que mande, que eu olhe para ele e fale, bom, esse cara que manda. E aí o presidencialismo volta. E quando volta, o João Goulart vai poder governar mesmo, né? Tecnicamente ele vai poder governar. Então vamos ver como ele vai governar. Vamos ver como vai ser o governo dele, já que agora ele pode governar de verdade. E aí, meu amigo, ele vai ter que resolver uma bucha econômica, porque desde a época do Dutra, o Brasil vem com uma inflação que vem crescendo. Na mão do Dutra ela começou, o Vargas não conseguiu controlar, aí o Juscelino explodiu com essa inflação com um monte de obra, o Jânio Quadros não teve tempo de governo para fazer nada que fosse funcional para a economia, e isso chegou a bomba na mão do João Goulart. Lembra que o João Goulart era para ter assumido ali no segundo semestre de 61, não assumiu, você está em 63... E esse cara tem que resolver, porque ele só vai ter até janeiro de 66. Então ele tem 3 anos de governo. 3 anos de governo, o que ele vai fazer? Plano trienal, mano. 3 anos planejados, ali vou fazer o plano trienal para resolver essa questão. E aí o que ele vai fazer aí? Ele vai criar um plano para combater a inflação. O plano foi um fracasso. Ele teve que recorrer a empréstimos com o FMI para ter fundo, lastro para fazer esse plano funcionar. O plano não deu certo porque a burguesia brasileira queria boicotar esse plano, porque para a burguesia ajudar o governo dele a ter sucesso era literalmente ajudar um socialista. Então você teve boicote, inclusive, de pessoas dentro do país contra o próprio país, para que o plano econômico não tivesse sucesso. Coisa que você enxerga bem no Brasil mesmo, coisa bem de político brasileiro. Eu quero que o país se afunde para depois poder falar, tá vendo? Esse partido é uma droga, olha o meu como é melhor. Foi o que aconteceu. Os caras boicotaram um projeto para tentar tirar o Brasil da crise porque era mais interessante prejudicar o presidente, deixar o Brasil atolado numa crise econômica. Tá aí, ó. Foi exatamente isso que rolou. Rolou um combate à inflação que acabou fracassado e o Brasil ganhou uma nova dívida com o FMI. Tudo bem, beleza. E aí ele falou que os planos, o plano trienal, as medidas econômicas não estavam dando certo porque o Brasil precisava de reformas de base. Porque o Brasil precisava de reformas que fizessem realmente com que o Brasil mudasse suas estruturas. E essas reformas eram as reformas bancária e fiscal, reforma educacional, reforma eleitoral, reforma urbana e reforma rural. Vou te explicar uma a uma. Reforma bancária seria mudar o sistema de ganho dos bancos, diminuindo a margem de ganho que os bancos tinham, tá? Ou seja, diminuindo o lucro dos bancos e fazendo os bancos repassarem mais dinheiro para o governo. A mesma coisa seria a reforma fiscal, onde eles queriam fazer com que se criassem novas alíquotas de imposto, contribuindo com o Estado, e essas alíquotas iam pesar principalmente em cima das camadas mais ricas, ou seja, era colocar taxas em grandes fortunas, em caras que podiam pagar mais. Tá aí, tudo bem? Beleza? Bancária, fiscal. Educacional. Era fazer uma reforma educacional porque o Brasil vinha criando um sistema educacional que estava se aproximando do sistema americano. Aliás, os estudantes brasileiros reclamavam muito que tinha sido assinado no Brasil um acordo com o sistema norte-americano de ensino, com uma parceria com o Ministério de Educação dos Estados Unidos, que era chamado de USAID, para transformar o sistema de vestibular brasileiro em um vestibular tecnocrático. Ou seja, vestibular de xizinho, fazer xizinho para acertar a alternativa. E aí os alunos falavam assim, isso faz com que o aluno não reflita sobre o conteúdo que ele aprende, simplesmente tenha que decorar um monte de conteúdo para fazer xizinho. E aí ele não é um cara reflexivo, aí ele não sabe por que ele está aprendendo aquilo. Isso é péssimo, porque nas futuras gerações a gente vai ter um bando de cara que decorou conteúdo e que logo esquece porque nunca refletiu sobre isso. Tá aí a crítica. E o João Goulart falou que ia reformar esse sistema educacional, essa parceria, para criar um ensino diferenciado, reflexivo, de formação. Olha só.
Ele também falou que ia fazer uma reforma eleitoral. Por que reforma eleitoral? Porque militares de baixa patente não podiam nem ser candidatos nem votar. E aí os caras não podiam se candidatar e não podiam votar, então era a grande massa do exército que estava excluída. E quando ele falou que ele ia permitir que esses caras votassem, os militares começaram a achar que ele estava tentando incentivar motim nos quartéis, porque esses militares de baixa patente, já que eles são a maioria no quartel, eles começam a dar apoio ao João Goulart e falar o seguinte: pode ficar tranquilo, que não vai rolar golpe, ninguém vai te derrubar, a gente não vai deixar não. Olha só, vai vendo. E aí isso vai gerando uma tensão muito grande frente aos militares. Aí é gota d'água, né, mano? Ele vai falar de reforma urbana, que era para mudar a estrutura do uso das áreas urbanas das grandes cidades, principalmente de terras e prédios que tivessem abandonados. Ou seja, o uso desses locais que estavam com especulação financeira, ele ia acabar com isso, basicamente era isso. E a reforma rural. Reforma rural foi um jeito que ele tentou camuflar o termo reforma agrária. E você sabe que no Brasil, se você falar reforma agrária, mano, você vai ganhar na hora um grande carimbo vermelho nas suas costas, assim, ó, comunista miserável. Na hora, não tem como escapar disso. E foi exatamente essa a grande questão. Quando ele vem falar de reforma rural, mas você quer o pior? Quer entender o pior? Quando que tudo isso desanda de vez? 64, ele estava bem enroscado, bem enroscado. E aí, em 1964, o que você vai ter? Você vai ter, literalmente, o começo da crise e a queda dele. Ele vai cair, tá, no final de março de 64, ou seja, primeiro trimestre. Por quê? Porque ele falou que ele precisava do apoio do povo para fazer as reformas passarem. Que se o povo não ajudasse, se o povo não pressionasse, as reformas não iam passar. E aí o que ele vai fazer? Ele começa a receber acusações de simpatizar com o comunismo. Então ele vai jogar a pressão em cima do povo, falando assim, vamos ver se eu sou comunista ou se o povo realmente quer essas mudanças. E ele vai marcar um comício gigantesco na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. A Central do Brasil é a estação central de trens do Rio de Janeiro que tirava você da zona ali litorânea, das praias, tá? E levava você para o subúrbio carioca, ou seja, os pobres moravam nessas áreas. Ele vai fazer o comício da Central do Brasil dia 13 de março de 64, um mega comício, e vai gente pra caramba, e os caras com faixa, reformas de base, apoiamos as reformas. Tá aqui, ó, olha a imagem aí, ó. Apoiamos as reformas, ó. Olha a população, a multidão ali na Central do Brasil. É isso. Ele vai se reunir ali e vai falar para o povo que com o apoio do povo ele vai fazer as reformas, nem que fosse por decreto. A população sai dali cheia de esperança, ele vai fazer as reformas, o povo vai ser ouvido. Era uma coisa bem populista da linha varguista com quem o João Goulart tinha aprendido a fazer política. Só que isso desagradou muito a elite conservadora brasileira, que chamou ele de comunista na hora e falou assim, esse cara tá falando de reforma agrária, ele vai entrar nas nossas casas, dividir tudo que a gente tem. Ele é comunista, ele vai queimar a igreja. Cara, 6 dias depois, você teve um movimento no Brasil chamado a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Tá aqui, ó, encabeçado. Um dos grupos que organiza essa marcha foi a Liga das Senhoras Católicas, que vai organizar isso aqui com o slogan, olha lá, ó, Marcha da Família com Deus pela Liberdade, tá? Meu, os caras vão sair às ruas para falar que comunista ia queimar a igreja, destruir a família, acabar com as casas e as posses das pessoas, que tudo ia ser dividido, todo mundo ia perder, que comunista era do mal. Cara, esses caras vão colocar Deus no time deles, alegando que comunista, além de tudo, era ateu. Aí, meu amigo, o Brasil está dividido. E nesse momento você tem um campo fértil para os militares, porque militar não dá golpe, ele não dá golpe se ele não sentir pelo menos uma parte da população apoiando essa ideia de golpe. E aqui rolou essa ideia de golpe, uma parte da população acabou apoiando. Como? Quando rachou o Brasil, literalmente, nesse momento o Brasil está rachado ali já no mês de março, tá? Os militares já estavam de saco cheio do senhor João Goulart. E os Estados Unidos viam aqui nesse momento a chance de derrubar um governo que era visto como um governo esquerdista para colocar um governo mais alinhado com os interesses norte-americanos. Você está falando de 64, cara. 62 foi a crise dos mísseis. Então você está num momento ali muito radical da Guerra Fria. Os militares americanos queriam realmente que a América Latina tivesse governos autoritários, principalmente militares, para garantir a conservação da direita e evitar ideias de esquerda. Já basta Cuba virando comunista. Então, os americanos vão mandar para cá uma operação, a chamada Operação Brother Sun. Não era mais tio Sam, agora era brother, velho, era irmão. Tá?
E esses caras vão vir para cá e falar assim, ó, a gente tem que fazer vocês entenderem que um golpe com arma na mão, com violência, é muito ruim. Vocês têm que pegar os socialistas que possam querer defender o regime, que possam querer defender a democracia de surpresa. O golpe tem que ser cirúrgico. E o golpe vai acabar rolando no dia 31 de março. Por quê? Porque o João Goulart, ele vai no dia 30 fazer um comício no Automóvel Clube do Rio de Janeiro, onde ele vai falar para os sargentos. Estava tendo uma reunião do Clube dos Sargentos e ele garantiu para esses sargentos que ele ia fazer a reforma eleitoral. Os sargentos que estavam ali falaram que não iam permitir um golpe, que a camada baixa do exército estava com João Goulart. Os militares de alta patente acharam isso um absurdo, julgaram que ele estava armando um motim nos exércitos, nos quartéis, né? Nos exércitos, não, no exército, nos quartéis. E aí, meu amigo, esse cara vai sofrer. O golpe tinha que ser dado rápido, não podia se esperar mais. Por quê? Porque ele fez isso na noite do dia 30. Eles tentaram então articular o golpe por dia 31, porque se esperasse mais, vai saber quando essa camada mais baixa do exército vai apoiar ele, vai saber quando ele vai fazer algum decreto, tem que ser o mais rápido possível. E eles não queriam deixar passar para o dia 1º, porque dia 1º de abril é dia da mentira, né? Então os militares fizeram tudo para que o golpe acontecesse no dia 31. E tecnicamente o golpe aconteceu dia 31. Só que em um único lugar, 10 da noite, em Minas Gerais, as tropas de Minas Gerais vão sair às ruas com os tanques e simbolicamente derrubar o governador de Minas. Simbolicamente porque o governador do estado é o representante do poder executivo, que é o cargo, o poder federal do presidente, o poder executivo. Eles vão até o governador de Minas e simbolicamente derrubam o governador de Minas. Simbolicamente, o governador está caindo em nome do presidente. Por isso que eles falam que a data do golpe é 31 de março. Muita gente, para irritar os militares, falava que era 1º de abril. Porque literalmente os outros estados só tiveram seus governadores avisados do golpe no dia 1º de abril. E aí não teve tempo de reação. O próprio João Goulart, no final do dia 1º de abril, vai fazer um pronunciamento na cadeia nacional de rádio que ele está se retirando do governo, que ele ia para a fazenda dele no Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul, com medo de sofrer alguma sanção, ele cruzou a fronteira e foi para o Uruguai. No dia 2 de abril, rolou uma marcha da população nas ruas comemorando, foi a chamada Marcha da Vitória, comemorando que os militares tinham salvado o Brasil da ameaça comunista e que agora você poderia ter um governo de intervenção. Olha os tanques dos militares nas ruas aqui, ó. Olha só, olha os militares aqui, ó, tomando o poder. Olha a população assistindo tudo sem saber o que estava rolando direito. Aí, ó, muita gente olhando e falando assim, o que é isso? E aí a população agora feliz falando assim, ótimo, esses caras vão controlar o Brasil até 66 e em 66 vai ter eleição. Só esqueceram de combinar isso com os militares, né? Porque o que era para ser um governo ali transitório, que ia durar até janeiro de 66, se estendeu até 85. Está começando aí o regime militar, ou ditadura militar, ou governo militar, vai da sua linha política, tá? Mas não dá para negar que foi uma ditadura. A ditadura militar brasileira começa aí em 64 e vai se estender até 85. Esses 21 anos de governo militar é um assunto que a gente vê só mais pra frente num próximo vídeo. Beleza? Um grande abraço. Até mais.